Queridos e amados irmãos, que distanciamento que nós estamos vivendo ainda, não é? Mas, infelizmente, nós temos que esperar, saber esperar e com paciência. Mas acreditamos, com certeza, que esse é um tempo que Deus está nos dando e com um propósito, para aprendermos com Ele, aprendemos a ter paciência, aprendemos a exercitar a nossa fé, né? A também usar esse tempo para aprendizado, entendendo o que Deus realmente quer nos trazer. Em breve, com certeza, com a graça do nosso Deus, nós vamos estar de volta em nossos encontros presenciais, em nossa EBD. E eu espero sinceramente que com todo esse tempo de ausência e de distanciamento, nós possamos estar de volta, não é? Com muito mais interesse. Sabe, aquela ideia de quando se perde, muitas vezes, é que se dá valor. Então, vamos retornar a uma experiência melhor de compromisso, de encontro, estar juntos, aprendendo juntos, de orarmos juntos, de cultuarmos juntos, louvarmos juntos a Deus, a compartilhar a nossa fé, a convidar os nossos amigos, os nossos familiares, não é? Para estar conosco no encontro da igreja, não é verdade? Eu acredito que em breve, esse tempo não vai ser ainda, eu acredito, muito extenso, mas Deus está agindo, não é verdade, amados? Mais uma vez estamos aqui para a nossa EBD. O nosso assunto é a respeito da comunhão verdadeira, não é? A base bíblica para a koinonia, não é? E hoje nós vamos estar falando sobre a comunhão do servir, desse privilégio. Amado, o conceito de servir é fundamental para a prática bíblica da koinonia. Por quê? Porque comunhão envolve compartilhar o que temos com os outros. E isso é servir. Nós precisamos entender o nosso chamado na comunhão para servir. Eu acredito que uma das coisas mais valiosas, mais preciosas que nós podemos compartilhar é daquilo que Deus tem nos dado. Uma das coisas que nós precisamos primeiramente entender é com relação ao nosso tempo, o tempo que Deus tem nos dado. Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo usar bem e devidamente o nosso tempo. Volto a dizer, esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento, esse tempo muitas vezes parados, sem ativismo, não é? Deu para a gente ver o quanto que nós antes não estávamos sabendo usar devidamente o tempo. Nós muitas vezes estamos usando de uma forma indevida, de uma forma errada o nosso tempo. Estamos investindo muito erradamente no nosso tempo. Ou os nossos talentos, aquilo que Deus, a capacidade que Deus tem nos dado, nos servir, a nossa energia em servir uns aos outros, não é? Nós vemos, amados irmãos, que o maior modelo, quando falamos de servir, o maior modelo que nós temos é o nosso Mestre, é o nosso Senhor, é Jesus Cristo, não é? E ele assumiu, a palavra diz lá em Filipenses, que ele assumiu a forma de servo, sendo obediente. Ele humilhou-se a si mesmo, ele aniquilou-se a si mesmo, ele deixou a sua glória. Ele não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas ele deixou a sua glória e veio e assumiu a forma de servo. Embora ele com todo o seu poder e toda a sua autoridade, toda a sua glória, ele desceu, ele veio. E ele sabia da grande missão que ele tinha. É o Deus que veio para servir.
Jesus é a maneira que Deus encontrou, ou melhor, a maneira que Deus nos encontrou através do serviço. Ele veio para servir, a palavra de Deus diz, dar sua vida em favor de muitos. Nós vemos que a maior declaração que nós temos, uma das maiores declarações está em João capítulo 13. A palavra diz que sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, que viera de Deus e para Deus estava voltando, diz que Jesus, ele se levantou da mesa, olha que atitude, ele se levantou da mesa, tirou o manto, pegando uma toalha, colocou em volta da cintura e começou a lavar os pés dos seus discípulos. João capítulo 13, verso 13 ao verso 5. O capítulo 13, o capítulo que narra essa atitude, essa hora, esse momento tão significante para todos nós, quando Jesus ele deixou realmente, ele saiu de toda a sua posição, se é que pode se dizer, mas ele mostrou o real significado daquele que veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Por meio, então, amados, dessa atitude, em relação a servir, ele nos ensinou a verdadeira grandeza do reino de Deus, que consiste em não ocupar uma posição ou ter autoridade, mas em servirmos uns aos outros. Se nós pretendemos dominar todos os princípios bíblicos da verdadeira comunidade bíblica, este deve ser aquilo que nós precisamos mais do que tudo, porque a verdadeira grandeza do reino do céu envolve em servir. Quem quiser tornar-se poderoso entre vós, disse Jesus, seja aquele que vos sirva. Jesus reconhecia ser ele o próprio Deus soberano, criador, sustentador de todo o universo, sua encarnação e humilhação de modo que alguns alteraram o fato dele ser esse eterno Filho de Deus. Jesus, ele levantou-se da mesa e começou a lavar os pés dos discípulos, na sua cabeça, atos de serviço, que poderiam ser banais, que talvez não fossem nem coerentes com a sua autoridade e com a sua grandeza, mas parte integrante da sua vida. O conceito que nós podemos ver na grandeza de Jesus, qual é, meu amado? É o conceito que ele dá, o testemunho que ele dá. E esse conceito opõe de tal modo a noção dos valores aos valores que o mundo dá a ideia de servir. Nós cristãos, e eu falo isso com tristeza, nós temos tido muita dificuldade para compreender o verdadeiro significado de servir. Os discípulos até mesmo competiam entre si. Muitas vezes nós estamos querendo servir na obra de Deus, querendo servir na igreja, mas estamos querendo servir para competir. Isso não é normal, isso não é certo, isso não é correto. A mãe de Tiago e João, ela chegou a pedir a Jesus que colocasse os seus filhos numa posição mais privilegiada. Nós temos essa cabeça, né? Nós muitas vezes lutamos por posição, por reconhecimento, e não pelo privilégio de servir uns aos outros. Não é verdade? A competição não tem lugar. A competição não tem lugar, não pode ter lugar na comunidade dos salvos. Não é verdade? Pelo contrário, nós devemos honrar uns aos outros mais do que nós mesmos, diz a palavra de Deus. Portanto, servir uns aos outros dentro do corpo é um modo muito prático e concreto de honrar uns aos outros. Servir simplesmente não é a ideia de fazer obras e ações pelos outros.
é muito mais, é você se entregar, é você dar, não fazer. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, ele tomou uma atitude. A característica, portanto, do servo, daquele que serve, ela precisa ser muito mais do que simplesmente dizer que está aí para servir, mas é tomar atitude. Servo é aquele que toma atitude. Servir aos outros nas tarefas comuns da vida. Nós podemos dizer que é servir para baixo, não servir para cima. Muitas vezes nós estamos pensando em servir para nos projetarmos. Entende? Servir para sermos vistos. Não. A ideia de servir para baixo, ou seja, aqueles que, pelos padrões do mundo, estão abaixo dele em cargo de situação social. É muito mais do que servir àqueles que estão nos pedindo, aqueles que estão sob autoridade, se bem que nós precisamos guardar os princípios de autoridade. Mas não servir porque estão nos mandando, não servir porque eu estou ali numa posição para servir, independente da posição, independente do cargo, nós estamos para servir uns aos outros. E servir, talvez os mais simples, talvez os mais carentes e os mais necessitados. Servir nas mínimas coisas. Muitas vezes nós estamos pensando no servir numa atividade de projeção. Muitas vezes nós vamos servir sem ser vistos. Olha, alguém pode pensar assim, mas arrumar a cadeira para a reunião, ou fazer aquele pequeno serviço, ou passar o pano ali, isso aí tem a ver com aquele que tem cuidado da limpeza? Não, muitas vezes, meu amado. Quantas vezes eu tive o privilégio, eu não falo isso para querer me projetar, em hipótese alguma, mas quantas vezes eu fui lá e arrumei as cadeiras? Por quê? O que muda isso? É um privilégio você poder arrumar a cadeira. A palavra de Deus, Jesus reconhecia que no mundo o menor serve o maior. E em determinado momento ele diz, quem é o maior? Quem entre vós é aquele que serve? Nós precisamos, na verdade, ver que o menor serve o maior no corpo de Cristo. Na ideia de mundo, nós estamos pensando do menor servir o maior. Mas, na verdade, nós precisamos entender que é o maior que serve o menor. Jesus veio e deixou toda a sua glória para nos servir. Ele nos deu exemplo para que possamos fazer a mesma coisa. Não é verdade? Servir, por exemplo, muitas vezes nós pensamos que o empregado está para servir o patrão, mas o patrão também está para servir ao empregado. Não é? Perguntaram certa vez a um grande e bem-sucedido empresário, uma grande empresa, ele disse, qual o segredo do seu sucesso? Ele disse, eu estou aqui para servir os meus companheiros de trabalho. Mas como assim? Ele é dono. O dono está ali para servir. O líder está aí para servir e não para ser servido. O pai e a mãe estão em casa, no lar, para servir. Todos nós estamos aonde estamos para dar a nossa contribuição, para servir. Se todos nós servirmos, tivermos uma disposição de servir, de nos dar, de nos entregar, independente de nós sermos reconhecidos ou não, e é bem verdade, amados, como que é difícil, muitas vezes, nós lidarmos com aquela dificuldade que muitas vezes nós temos, de não sermos reconhecidos, de não recebermos, quem sabe, uma palavra de reconhecimento, e nós ficamos tristes muitas vezes por isso. Nós precisamos nos preparar para isso, porque se nós estamos servindo ao Senhor, e muitas vezes, em vez de receber muitas vezes aplauso, nós vamos receber outras coisas. Nós não vamos receber palavras de apoio muitas vezes, mas independente de recebermos reconhecimento ou não, nós precisamos continuar seguindo os nossos desafios. Os nossos desafios são servir, e sempre. E quando nós servimos, nós realmente estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque nós precisamos fazer o trabalho que nos foi confiado. Quando servimos, quem Deus colocou
por exemplo, também como nosso superior no corpo de Cristo. Esse é o traço mais importante de fidelidade, muitas vezes. Sabe, poucas coisas são mais angustiantes para alguém em posição de responsabilidade, pelo trabalho dos outros, do que não poder contar com as pessoas, muitas vezes, para fazerem um trabalho. E acontece isso, muitas vezes nós estamos dentro de uma situação tão difícil e fica tão difícil encontrar alguém para que possa estar ali. Nós precisamos catar a dedo para achar. A igreja, ela deve ser uma comunidade de servos, amém? Nós precisamos estar todos prontos para servirmos, independente de sermos colocados em posição, ou cargos, ou coisas parecidas. Não é fácil servirmos uns aos outros, amados, no corpo de Cristo. É difícil estarmos servindo para cima ou para baixo. Servimos apenas um amigo ou alguém próximo da nossa vida. Alguém já disse que o verdadeiro teste para ver se somos servos é que não nos importemos de sermos tratados como tal. É importante. Lucas capítulo 17, no capítulo 17, Jesus descreve os desafios que são enfrentados. Ele diz no versículo 10, assim também vós, depois de haveres feito tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. E no contexto, a palavra é que aqueles que estavam servindo deviam estar pensando exatamente que o servir, ele deveria sempre acompanhar uma atitude de entrega total e nunca de exaltação ou de projeção. Quando fazemos, e essa palavra é muito importante, nós devemos dizer, fizemos apenas o que deveríamos fazer. Aquilo que realmente fomos chamados para fazer, chamados para servir. Sabe, nós precisamos olhar para os nossos desafios. Devemos aceitar o fato que Deus, ao nos chamar para sermos servos, Ele quer que aceitemos, muitas vezes, a falta de consideração, a ingratidão, como partes da nossa vida. Portanto, depois de termos suportado tudo, e não termos feito caso de ingratidão, nós devemos sempre dizer assim, só fiz o meu dever, só fiz o que Deus me chamou para fazer. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Que frase linda é essa? Só fiz o meu dever, só fiz o que Deus me chamou para fazer. Portanto, que você possa saber como servo servir. Servir com total liberação, desprendimento, um coração entregue, e nessa disposição que possamos fazer com que o corpo de Cristo seja abençoado. Cada um fazendo a sua parte, cada um. A recompensa do servir é ser como nosso mestre, como nosso exemplo, para podermos realmente dizer que nós viemos e estamos aqui não para ser servidos, mas para servir uns aos outros. Amém? A minha oração é que Deus possa nos levar nessa direção e que você possa se perguntar. Jesus disse, pois quem é o maior? É quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. De acordo com essa passagem, qual atitude que nós deveríamos tomar com relação ao serviço e à obra de Deus? Uma das características principais do servo é saber servir para baixo. Saber servir aqueles, ou seja, aqueles que estão pelos padrões do mundo, estão abaixo dele em cargo ou a situação social. E nós precisamos servir e dessa maneira estamos prosseguindo. Não foi, amado, apesar de sua grandeza, mas por sua causa, Jesus serviu aos seus discípulos naquela noite, antes de ir em direção ao Calvário. Nós precisamos entender que aí Jesus estava realmente mostrando a sua maior entrega, a entrega de servo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus nos abençoe dessa maneira, de tal forma que nós possamos estar prosseguindo, seguindo,
continuamente, até o último momento, servindo ao Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja. E que nós possamos experimentar a coinonia no nosso servir, servindo uns aos outros, para a glória de Deus. Vamos orar nessa hora. Eu te convido a orar nesse momento. Curva a sua cabeça e vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade tremenda que Ele tem nos dado. Porque como Ele veio e veio para servir, assim nós somos salvos para servir. Somos servos uns dos outros. Senhor, recebe a nossa gratidão, porque fomos salvos, estávamos perdidos e fomos achados. Obrigado porque o Senhor se deu por nós. O Senhor deu o maior de todos os exemplos. O Senhor não teve por usurpação ser igual a Deus, mas o Senhor foi obediente, assumindo a forma de servo. E nós muitas vezes não estamos tomando atitude daquele que realmente está aqui para servir. Que o Senhor possa, assim, ó Deus, nos usar para teu louvor e nos usar para a tua glória. Que o Senhor possa fazer com que a Igreja Batista Coinonia seja uma igreja composta de servos e servas tuas, para a expansão do teu reino, para a glória do teu nome, que possamos todos dar o exemplo e o testemunho de servos. É a oração que te fazemos e te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos fazer voltar ao nosso templo, ao lugar da adoração, ao lugar do aprendizado, ao lugar do serviço cristão, transformados para a tua glória e para teu louvor. É a oração que te fazemos assim, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Logo mais nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Culto à noite, nós vamos estar juntos. E logo mais eu espero você em nosso culto. Que Deus continue te abençoando, bem como a sua família e a toda a igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.